Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos para mais um culto, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus fale conosco, fale ao nosso coração. Que Deus abençoe a sua família, que acabaram de passar aí pelo período de Natal, né? E agradecemos a Deus por isso, por poder, dentro das possibilidades, reunir a família, e glória a Deus por isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, esta noite, esta live, em nome de Jesus. Abençoa o coração de todos aqueles que se ligarem, ó Pai, e participarem da transmissão. Abençoe todos aqueles que de alguma forma terão acesso, ó Pai, àquilo que vamos falar esta noite. E que assim, ó Pai, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ao final, nós vamos fazer lá o período de oração. Então, se você tiver algum pedido de oração que queira enviar, nós vamos incluir aqui a nossa lista já para o próximo culto. E hoje nós vamos falar sobre Deus não usa super-heróis. Deus usa pessoas comuns, como você. Eu vou repetir. Deus não usa super-heróis. Deus usa pessoas comuns, como você. Então, a Bíblia vai dizer num texto, eu sei que eu falo isso de quase todo o texto, mas um dos textos que eu mais amo na Bíblia e que o Senhor mais usou em períodos de dificuldade na minha vida para me abençoar, é o texto que está lá em Josué, capítulo 1, verso 9, que é um clássico bíblico, né, de tão conhecido que ele é. Quando Josué recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus para ele é: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu vou repetir: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, essa ministração de hoje é principalmente para as pessoas que estão se sentindo feridas, estão se sentindo desanimadas, pessoas que estão com medo do futuro, se sentindo enfraquecidas, se sentindo sem forças, para aqueles que estão deprimidos, ansiosos, perdidos, se sentindo pressionados, para os que estão cansados, para os que estão frustrados, debaixo de opressão, que estão pensando em desistir, para os que estão paralisados, para os que estão desorientados. A palavra de Deus para você é: não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, nós vamos ver ponto a ponto desse texto, mas quando o Senhor diz: não te mandei eu, ser forte, para Josué, então nós podemos imaginar sempre o contrário disso acontecendo, como realidade. Josué, ele tinha acabado de perder o líder dele, que era Moisés, e ele estava numa fase em que ele ia ter que assumir muitas responsabilidades. Josué estava numa fase que ele ia começar a ser cobrado sobre muita coisa. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu posso dizer para você que, trabalhando com o público desde os 15 anos, desde os 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar numa quitanda, então eu atendia o público, atendia pessoas, que você trabalhar com pessoas é muito mais difícil do que você trabalhar talvez com uma planilha, do que você trabalhar construindo uma parede, do que você carregar cimento. Parece que não, mas trabalhar com pessoas é muito mais difícil, porque você precisa se esforçar para se adaptar ao jeito que cada pessoa tem. Então, cada um de nós temos um jeito de ser. Então, você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, você tem uma preferência aí por uma cor, eu tenho uma preferência por outra cor. As pessoas, elas são diferentes. Algumas gostam de pessoas mais enérgicas, outros gostam de pessoas mais mansas, mais pacíficas, enfim. E a gente, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em atendimento ao público, nós não sabemos qual o perfil, muitas vezes, qual o perfil da pessoa que nós vamos atender. E assim nós precisamos conversar, começar a conversar
de forma que a gente aprenda a lidar com aquela pessoa. Josué, ele ia conduzir milhões de pessoas, ele ia ser líder de milhões de pessoas que estavam com ele ali, pessoas que acabaram de sair, não acabaram, mas pessoas que saíram de um sistema de escravidão, filhos de pessoas que saíram de um sistema de escravidão. Então, era uma forma de... era um trabalho, era uma missão que Josué tinha, que era uma missão bem complexa. Não era uma missão simples. Eu diria para você que você pega, por exemplo, nas empresas, na área, quem é a área de TI, por exemplo, ele não suporta trabalhar num balcão, ele não suporta trabalhar num caixa, porque essa pessoa ela tem um perfil de gostar mais de máquina do que de ser humano, ela tem um perfil de ficar mais olhando para uma tela do que olhando para pessoas. São pessoas que às vezes até fogem de pessoas. Então imagina a atividade de Josué, que ele ia ter que lidar com diversas pessoas, pessoas que pensam diferente dele, mas que ele tinha que fazer de tudo para levar essas pessoas a uma terra prometida. Josué, ele acompanhou o quanto Moisés sofreu. Josué, ele sabia que teve um dia que Moisés quis morrer, quis morrer, do que continuar liderando aquelas pessoas. Josué, ele acompanhou uma fase em que ele viu que as pessoas que Moisés tinha alimentado pelo poder de Deus, mas que Moisés tinha alimentado, ele viu essas mesmas pessoas quererem tacar pedras em Moisés. Ele viu pessoas que Moisés tirou do cativeiro agora querendo matar Moisés. Então, Josué, ele viu que não era fácil conduzir pessoas. Não é fácil conduzir pessoas. Por isso que é muito importante no âmbito profissional a gente entender as nossas características e perfil. Alguns têm perfil para lidar com pessoas, elas sabem lidar com pessoas muito bem e que se você trancar essa pessoa na sala com o computador, ela vai enlouquecer. Mas você vai ter também gente que ela prefere ficar trancada com o computador numa sala e não ver ninguém o dia inteiro, e se você colocá-la para lidar com pessoas, ela vai enlouquecer da mesma forma. Então você precisa entender qual é o seu perfil. A gente sabe que, por exemplo, Jesus, o perfil dele era estar com pessoas, ele lidava com pessoas, ele gostava de pessoas, ele gostava de estar no meio das pessoas. Então, enfim, não quer dizer também que Deus às vezes não vai chamar a gente para realizar aquilo que nós não temos afinidade, ou muitas vezes nós nem gostamos de fazer. Eu sempre fui uma pessoa, eu consigo lidar bem com pessoas e consigo fazer bem um trabalho fechado. E eu tenho épocas, tem épocas que eu gosto mais de trabalhar sozinho, e tem épocas que eu gosto mais de trabalhar com pessoas. Mas, como diz Paulo, eu tenho aprendido a me adaptar. Um dos maiores problemas que eu tive na minha adolescência foi problema com timidez. Então eu jamais imaginei que um dia eu fosse falar para público, fosse falar com pessoas. Mas aí, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente tímida, Deus me colocou para sempre trabalhar envolvendo pessoas. Nunca sozinho, mas sempre envolvendo muita gente, sempre tendo que aprender a ser político, sempre tendo que aprender a conversar, sempre tendo que aprender a relevar muitas coisas que as pessoas dizem, pensam, claro que quando declaram ou falam. Então, o fato de você às vezes também ter um perfil mais fechado, não quer dizer, ou de timidez, como era o meu caso, não quer dizer que Deus não vai te usar para falar com pessoas. E para mim, um dos trabalhos que eu peguei, que me colocaram, eu era obrigado a falar com 40 pessoas mais ou menos todos os dias. Esse trabalho fez com que eu mudasse o meu jeito de ser, que eu era uma pessoa mais contida, eu era uma pessoa muito reservada, e eu aprendi então a lidar com pessoas. Então não quer dizer que é porque você já identificou seu perfil que Deus não vai te treinar para lidar e atuar num perfil que você talvez hoje
jamais imaginaria trabalhar. Então, eu jamais me imaginei, por exemplo, na frente de uma sala e falando para pessoas. E eu passei já por diversas empresas e eu já tive que fazer palestras, que fazer reuniões, se contar aí desde quando eu comecei a trabalhar com milhares de pessoas. E graças a Deus, Deus me ensinou isso e me deu vitória para isso. Então, quando Deus está falando para Josué aqui, quando Deus está falando no coração, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus sabia que o perfil de Josué, por exemplo, a Bíblia dá a entender que o perfil dele não era de liderar pessoas, de conduzir pessoas, o perfil dele era de batalha. Josué, ele era aquela pessoa que gostava de guerrear, ele gostava de estar com uma espada na mão, ele gostava, hoje ele seria um militar. O Josué é aquela pessoa que gostaria de estar lutando pelo seu país, lutando pela sua pátria, enfim, esse era o perfil de Josué. Mas Deus ia usar o perfil de Josué agora para liderar uma nação e que não estaria em guerra. E é muito diferente uma posição da outra. A nação passaria por guerras, mas esse não seria o papel principal mais de Josué. E Josué teria que levantar uma outra pessoa que estaria mais à frente ali das batalhas. Mas quando Deus fala para ele para Josué, que nessa mudança de vida que ele ia passar, que ele estava vivendo, que ele estava passando, Deus está falando para Josué, Josué, ser forte. Então Josué estava se sentindo fraco. Josué estava olhando para o tamanho do desafio que Deus colocou para ele, ele se sentia fraco. Ele estava se sentindo sem forças. Ele não conseguia se ver na posição que Deus queria colocá-lo. Josué, ele olhava para a missão que Deus queria entregar para ele, de assumir a posição que Moisés tinha, mas Josué olhava para isso como algo que não é para ele, algo que ele não tem a mesma força que Moisés. Sabe? Força até para perdoar as pessoas que queriam matar. Força para não matar. Imagina, Moisés não era de guerra, Josué era. E agora, imagina Josué sofrendo as mesmas afrontas que Moisés sofria, a ponto do povo querer apedrejar. Josué já não tem o perfil de Moisés. A Bíblia diz que não existia homem mais manso sobre a face da terra do que Moisés. Agora Josué é acostumado a ficar com uma espada na mão e guerreando contra o inimigo. Eu imagino que no primeiro levante contra ele, Josué já ia pegar a espada e falar: vem para cima. Vem para cima para ver o que vai te acontecer. Então, Josué se sentia fraco para assumir essa posição. Fraco por exemplo, no nosso contexto, você pode estar se sentindo fraco por um monte de coisa. Você talvez, para você ter uma ideia de quanto isso é amplo, você pode estar se sentindo fraco para se levantar da cama. Você não tem forças para se levantar. Você olha para o relógio, você sabe que precisa se colocar de pé, mas você não consegue se colocar de pé. Então você pode se enquadrar como Josué de estar se sentindo fraco. Você tem um trabalho que você sabe que você pode fazer, que você pode realizar. Tem uma planilha talvez que você pode montar. Tem um relatório que você pode entregar. Enfim, tem algo que você pode desenvolver, mas você não consegue desenvolver. Por exemplo, você olhar para coisas que você sabe que tem condições de você mesmo fazer, mas você não consegue fazer. Então, você se sente fraco. Você, às vezes, por exemplo, não consegue limpar a própria casa. Existe um contexto espiritual nisso, mas também existe aquela questão também da fraqueza. Você não tem forças para se pegar uma vassoura, você não tem forças para lavar uma roupa, você não tem forças para organizar uma casa. Você se sente fraco. Você pode não estar conseguindo talvez cuidar do seu filho do jeito que você gostaria de cuidar. Você não consegue dar banho nele no momento que precisa.
Você não consegue fazer a comida do seu filho na hora que você precisa fazer. Você não consegue dar a atenção que você gostaria de dar, você se sente fraco. E eu já passei por todas essas fases de fraqueza, de você não conseguir levantar os braços. Às vezes você se sente fraco até mesmo para orar. Você não consegue orar. Você se sente fraco até para se colocar de joelhos diante de Deus. Então, Josué, ele estava se sentindo fraco. E qual é a palavra que Deus deu para Josué que estava se sentindo fraco? Vou melhorar, não, atualizar o português aqui, não a palavra, o português apenas. Não te ordenei eu. Seja forte. A Bíblia ela dá a entender aqui pra gente que nós buscamos essa força. Mesmo que você se sinta fraco, a Bíblia dá a entender aqui que você pode buscar essa força, você vai buscar essa força em Deus, você clama a Deus, mas a Bíblia está dando uma ordem para nós, ela está pedindo para que sejamos fortes. Olha, eu sei de toda a fraqueza que você tem se sentido, ou tem sentido. E Deus está falando para você assim, olha, mas a minha ordem para você, eu dou uma ordem para você. Como Deus está falando aqui que ele já falou isso para Josué. Não estou mandando ele, é uma questão, é uma pergunta. Tipo, eu não já falei isso com você? Eu não já te dei essa ordem? Você vai precisar ser forte agora. Você vai precisar ser forte agora. Então há momentos em que Deus olha para nós e Ele sabe que todo cenário gera essa fraqueza em nós. Mas Ele está falando assim, mas eu estou te dando uma ordem. Eu sei que tudo colabora para a sua fraqueza, mas eu quero que você seja forte. Eu dou uma ordem para você ser forte. Sabe, é quando você está naquela batalha e já não está aguentando mais nada e já está todo mundo caído, já está todo mundo cansado de batalhar. Deus está falando, se levante e continue lutando. Se levante e continue lutando. Ser forte. Não te ordenei eu. Ser forte. Se levante e continue lutando. Mas Deus, eu estou com meus músculos cansados e Deus está falando, se levante e continue lutando. E quando Deus fala isso, queridos, eu digo assim, nós não sabemos qual é o nosso limite. Eu trabalhei quando, meu primeiro trabalho, acho que o meu segundo trabalho foi numa fábrica de skate. E eu lembro que a gente produzia, o grupo que estava lá nessa fabriquinha, numa casa, nessa fabriquinha de skate, eu tinha menos de 14 anos, por volta de 14 anos, eu sei que eu não estava ainda na idade para trabalhar com carteira assinada, então eu estava trabalhando lá sem carteira assinada, e eu lembro que nós produzimos por volta de 8 a 12 skates por dia. 8 a 12 skates por dia. Então, teve um dia lá que a gente fez lá 13, 14, foi aquela festa, nós comemoramos tal. Eu falo, nossa, quantos skates nós produzimos. E eu saía de lá exausto, era no Brooklyn. Então eu tinha que pegar lá 2 ônibus para voltar para minha casa. Saía exausto. E ia gastar ainda mais 1h30, 2 horas para chegar na minha casa. E eu lembro que aí chegou o dono, um dos donos dessa fábrica de skate aqui em São Paulo, ele veio do Rio de Janeiro, e ele veio para controlar, ajudar a gente a produzir mais. E ele falou assim, hoje ninguém vai embora sem produzir 40 skates. A gente comemorava por fazer 12, soltava fogos por fazer 13 ou 14, e esse homem falou, nós vamos produzir 40 skates por dia. E eu lembro que teve um dia que eu estava lá, que eu tinha que parafusar a roda lá, a rodinha do skate. E eu lembro que eu estava um dia assim, era a hora, não tinha nem dado a hora do almoço ainda. E eu estava tentando assim parafusar, e quando eu vi eu já estava de olhos fechados, tentando parafusar. Aí alguém tocou no meu ombro, era o dono da empresa, estava atrás de mim e falou, já está morrendo, está na hora do almoço, vai, força aí, força. E aí ele começou a me pressionar e eu comecei lá de novo, arregalei os olhos e comecei a apertar de novo e tal. E eu sei que naquele dia
A gente trabalhou até de noite, mas entregamos 40 e depois disso, todos os dias nós entregamos 40 skates por dia. Às vezes a gente acha ruim quando alguém nos pressiona a produzir alguma coisa, mas você precisa entender isso, que quando Deus fala, seja forte, eu sei que está complicado, mas seja forte é porque Deus sabe que você é capaz de fazer. Deus sabe que você é capaz de fazer. Então, Josué estava se sentindo fraco, Deus sabe disso, e Deus está falando, eu te ordeno que seja forte. Você vai conseguir. Hein? Eu não sei o que é que você está vivendo, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Deus está dando uma ordem para você ser forte. E Deus também fala, seja forte, não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, Deus ainda está pedindo para que Josué, além de buscar forças aonde ele achava que não tinha, Deus ainda está pedindo para que para que Josué seja corajoso. Sabe, se ele está falando para Josué ser corajoso, é quando nós não conseguimos, por exemplo, enfrentar mais um dia. A gente já acorda com receio daquilo que vai acontecer naquele dia. Sabe, quando nós não temos coragem de enfrentar mais um dia. Quando não temos coragem de viver mais um dia. Quando Deus está falando para Josué ser corajoso, é porque estava faltando coragem para Josué. Coragem é quando não conseguimos, por exemplo, lidar com as opiniões contrárias. Sabe, não tem coisas que não são fáceis para a gente. Às vezes você aprendeu a não usar a sua coragem para nada. Para nada. Porque as pessoas colocavam tantos receios em cima de você, as pessoas colocavam tantas secas em cima de você, as pessoas te davam tantas opiniões negativas, que você ficou sem coragem para arriscar. É tanta gente falando que você não vai conseguir, é tanta gente falando que vai dar errado, é tanta gente falando que vai quebrar, é tanta gente falando que você fez um mau negócio, é tanta gente falando que você não vai chegar até lá, que às vezes a gente paralisa, a gente para. Então assim, Deus está falando para Josué, olha, Josué, coragem, coragem. Mas Josué não se sentia corajoso. E às vezes nós não conseguimos, por exemplo, expor o que pensamos. Que vai que alguém queira me condenar por isso. Às vezes nós não conseguimos, não temos coragem nem de olhar nos olhos das pessoas. Você já passou assim? Eu tive uma fase na minha vida que alguém teve que dizer assim para mim, falou, Marcos, para de andar com a cabeça baixa, levanta a cabeça. Quando falar com alguém, olhe nos olhos. Eu aprendi lá na minha juventude, quando eu estava passando por depressão. Aprenda a olhar as pessoas nos olhos, levanta, você não é melhor e nem pior do que ninguém. Então aprenda a andar com a cabeça erguida e olhe nos olhos da pessoa que estiver falando com você. Mas às vezes nós não tínhamos coragem de olhar. Imagina Josué, ele está dentro de casa, Deus está trabalhando no coração dele, tem milhões de pessoas do lado de fora esperando Josué sair, e ele não conseguia olhar nos olhos dessas pessoas, e Deus está falando para Josué, Josué, você precisa ter coragem, você precisa enfrentar essas pessoas, você precisa se posicionar, se colocar diante dessas pessoas. Porque se você não se posicionar, essas pessoas vão sempre te manter acuado, vão roubar a tua coragem para qualquer coisa. Então você precisa ter coragem de olhar nos olhos de uma pessoa, das pessoas. Sabe, ter coragem de enfrentar uma situação. Sabe aquela situação que você fez algo errado, ou você tem uma dívida e já faz muitos anos e nunca mais falou com a pessoa e você não tem como pagar hoje, você não pode não ter como pagar, mas você tem a obrigação e precisa ter coragem de ir até a pessoa e falar assim, eu só estou aqui para te dizer que eu não esqueci da dívida que eu tenho contigo. E é preciso ter coragem para enfrentar uma situação assim. Josué estava sem coragem.
Imagina as pessoas que conheciam Josué desde criança. E olhar e falar: "Ei, Josué, eu sei muito bem quem você é, agora quer nos liderar." Sabe? O Senhor está falando coragem. Às vezes nós precisamos, por exemplo, nos falta coragem para pedir perdão. Às vezes você precisa ter coragem e ir pedir perdão. Ah, não, mas o que vai pensar de mim? Ah, mas quem errou foi ele. Ah, mas quem provocou foi ela. Ah, mas foi ele que causou tudo isso. Ah, mas foi ela que fez o que era errado. Não, você precisa ter coragem para pedir perdão. Então, Josué, se tiver devendo a alguém, Josué, você vai liderar essa pessoa agora. Então você precisa ter coragem. Se falhou, você precisa ter coragem de pedir perdão para essa pessoa. É necessário coragem. E Deus sabia que Josué estava sem coragem. Quando nós não conseguimos sair e enfrentar uma batalha. Sabe quando você precisa fazer algo que você sabe que vai dar luta? Que você sabe que vai gerar uma batalha. E Josué sabia que ele ia precisar conduzir o povo, mas que em um certo momento ele sabe que ele precisava preparar o coração do povo para enfrentar uma batalha, para conquistar as terras que Moisés iria conquistar. Então agora está na mão dele e ele precisa ter coragem. Falou: Josué, você não lutava? Eu lutava, mas tinha Moisés atrás de mim orando. Falou: então, agora você luta e você ora também. Agora você luta e você ora também. E ele está falando: como é que eu vou enfrentar essas batalhas se eu não tenho mais aquele líder que me acompanhava em tudo que eu fazia? Ah, se você não tem mais aquele líder, então para. Josué não tinha líder sobre ele. Josué não tinha líder sobre ele. Josué não tinha mais aquela pessoa que ele ia pedir o conselho. Josué não tinha aquela pessoa que está no monte orando por ele. E mesmo assim, Deus está falando para Josué: Josué, você vai precisar ter coragem. Sabe? Josué ia precisar ter coragem, por exemplo, de que nos falta muitas vezes, ter coragem de confrontar uma pessoa que está no erro. E aí Deus já pediu para você e você não faz e você não vai. Aprenda a amar pessoas. Quando a gente ama a pessoa de verdade, a gente vai buscar diversos tipos de formas de abordar a pessoa, mas quando a gente ama, a gente vai abordar. Então, Deus está falando para Josué: Josué, você precisa ter coragem. E às vezes nos falta coragem para confrontar com amor uma pessoa que precisa ser confrontada. Às vezes você precisa confrontar um familiar teu. Às vezes você precisa confrontar alguém próximo a você. Às vezes você precisa confrontar alguém no teu trabalho que está agindo de forma errada. Eu já tive que fazer isso. Veja, gente, é diferente aquele que vive confrontando os outros daquele que confronta quando sabe que é necessidade. E aí, às vezes, nos falta coragem para confrontar essa pessoa. Talvez você, como Josué, precisava assumir, e Josué depois vai e assume com a família dele. Mas você precisa chegar a esse ponto de assumir assim: olha, eu e minha família serviremos ao Senhor. Agora vê aí o que vocês vão fazer. Coragem para assumir que vocês são de Cristo. Coragem para assumir que a vida de vocês, a nossa vida, está em Jesus Cristo. E não ter vergonha disso. É preciso ter coragem para falar: eu pertenço a Cristo. Eu não posso misturar aquilo que eu penso com o que você está pedindo para mim. Sabe? Ter coragem. Cristo é a sua identidade. Você precisa se identificar como de Cristo. Como cristão verdadeiro. E para isso precisa ter coragem. Josué, ele foi se fortalecendo até o momento que ele teve a coragem de chegar para toda a congregação e falar: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Vão servir quem? É coragem para assumir quem você serve. Coragem para assumir quem você serve. E Josué, ele precisava de coragem para assumir a responsabilidade sobre o povo.
E se Deus está falando, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, é porque Josué estava sem coragem de assumir uma responsabilidade daquele tamanho. E eu sei que às vezes aparecem para nós responsabilidades gigantes e que muitas vezes, a gente fica com medo de assumir essas responsabilidades. Mas a gente precisa entender que você não está sozinho, de que Deus é contigo. Então, Deus não está falando simplesmente de que Josué não tem coragem, mas Deus está dando uma ordem para Josué. Josué, seja corajoso. E Deus está falando para você, eu sei do tamanho da responsabilidade. Seja corajoso. Assuma essa. Assuma essa responsabilidade. Seja corajoso. É uma ordem que Deus está te dando. Para você ser corajoso. Deus fala para Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. E ele diz também, não temas. Josué estava com medo. Sabe, quando eu disse que o tema dessa mensagem é Deus não usa super-heróis, Deus usa pessoas comuns como você, é que eu quero que você veja que aquele homem chamado Josué, que enfrentou diversas batalhas com diversas nações, que colocou o povo para guerrear, que enfrentou diversas lutas pessoalmente, que atravessou um rio, que tomou nações, que escravizou nações, que exterminou nações. Este homem, eu quero que você veja que ele não tinha coragem, ele não tinha força e ele tinha medo. Então, se Deus fala, não te ordenei eu ser forte e corajoso e não temas, é porque Josué estava com medo do que ele ia fazer. Josué, por exemplo, ele poderia estar com medo de não ser aceito. A gente vive com medo de não ser aceito por alguém. A gente vive com medo de não ser aceito no trabalho, de não ser aceito na escola, de não ser aceito na faculdade, de não ser aceito pelos amigos, de não ser aceito pelos amigos do meu marido, de não ser aceito pelas amigas da minha esposa. Enfim, a gente vive com medo de não ser aceito por alguém. Ele tinha medo de que as pessoas não o aceitassem como aceitaram Moisés. Ele tinha medo de, por exemplo, não vencer as batalhas. Até agora ele tinha vencido todas as batalhas, mas agora ele está sem Moisés. E quem sabe ele estava com medo de não vencer as batalhas. Ele estava com medo das lutas que ele ainda ia enfrentar. E nesse caso aqui, é claro que ele sabia que enfrentaria as lutas, e é por isso, e por ser tão claro, que ele ficava talvez com medo. E a gente que às vezes nem tem batalha, mas a gente está com medo. Então o medo faz parte da nossa vida. Medo, ele é um sentimento. Então, se é um sentimento, o Senhor me ensinou a controlar os sentimentos. E eu tenho só que evitar para que eu não entre em pânico, para que eu não entre naquele medo que me paralisa, naquele medo que não me deixa fazer mais nada, naquele medo de coisas que não vão acontecer ou que ninguém falou que vai acontecer. É eu não ter um medo precipitado, né? Eu gero um preconceito das coisas e de acordo com o preconceito que eu tenho do que vai acontecer, daquilo que eu acho que vai acontecer, eu já estou vivendo com medo. Então, eu às vezes tenho medo que eu não deveria ter. Porque Deus não falou que eu vou passar por aquilo, porque não há nenhum sinal de que eu vou passar por aquilo. Então, por que eu estou com medo de coisas que eu nem sei se vão acontecer? Às vezes a gente tem medo, por exemplo, de não ser uma pessoa adequada para aquilo que nós vamos fazer. Eu diria para você que
Não existe pessoa adequada para Deus usar. Quando você olhar para alguém e falar assim, puxa, essa pessoa é perfeita para Deus usar, provavelmente Deus não vai usar essa pessoa. Eu quero que você entenda, de novo, Deus não usa super-heróis, Deus usa pessoas comuns. E talvez você que esteja se sentindo totalmente inadequado, como Josué estava se sentindo, talvez você seja a pessoa que Deus escolheu, mesmo não sendo a pessoa adequada para a função. É você reconhecer que ou você vai andar pela tua inteligência, pela tua sabedoria, pela tua competência, pela tua experiência, ou você vai andar pelo poder de Deus. Então, quando a gente anda pelo poder de Deus, Deus coloca pessoas como nós, que não somos adequadas nos lugares em que Ele quer colocar, mesmo a gente não sendo adequado para aquilo. E quer dizer que a gente não vá fazer um bom trabalho? Não, a gente faz um trabalho melhor do que qualquer pessoa que seria mais adequada. Porque a gente aprende a trabalhar e a viver pelo poder de Deus. Então, Josué ele tinha medo de não ser a pessoa adequada para aquela função. Josué tinha medo de não conseguir liderar. Eu me lembro que no começo da minha carreira, eu morria de medo quando alguém me dava alguma responsabilidade. Você colocar, vamos supor que tem uma mesa e tem 8 pessoas apertando parafusos, igual eu estava lá na fábrica de skate. Então, ali somos todos iguais, estamos todos apertando parafuso. Sabe, se eu apertar o parafuso ali mais ou menos, não vai fazer muita diferença, tem lá já a qualidade certa que querem, então, mas eu estou fazendo o mesmo. Imagina agora que Deus fala para você, agora eu quero que você seja líder sobre esses 8 e eu quero que você faça com que eles consigam produzir de forma adequada e com qualidade. Aí eu morria de medo quando alguém falava alguma coisa assim, que eu vou sair do que é padrão para fazer algo mais específico. Então, eu quero que você entenda que Josué tinha medo de não conseguir liderar. Eu tenho medo muitas vezes de não conseguir liderar. Mas mesmo assim não quer dizer que Deus não me escolheu. Talvez Josué tivesse medo de não ter autoridade sobre as pessoas. Talvez você possa ter esse receio e falar, como Moisés tinha no começo, né? Senhor, mas e se não quiserem me ouvir? Moisés fez essa pergunta no começo da carreira dele. Senhor, e se não quiserem me ouvir? No começo do chamado. E agora Josué poderia estar com o mesmo problema de Moisés. E se não quiserem me ouvir? O fato é que quando Deus te chama para uma responsabilidade, Ele também vai te dar autoridade para essa responsabilidade. E a autoridade você vai conquistar com o tempo. E talvez tenham pessoas que nunca queiram aceitar a tua autoridade. Talvez essas pessoas não devam andar contigo. Talvez essas pessoas que não devam andar contigo. Eu sempre digo o seguinte, quem não sabe respeitar uma autoridade não tem perfil para ser autoridade. Porque aí entra o princípio de honra. Talvez o medo de Josué seja, Senhor, como é que eu vou conduzir este povo em obediência ao Senhor? Porque esse povo aqui ele não era fácil. E talvez você esteja com esse medo, né, de não conseguir conduzir as pessoas a obedecerem a Deus, mas Deus ele quer que você conduza as pessoas. Agora, o resultado, a obediência a Deus, aí é entre a pessoa e Deus, não é nossa responsabilidade. O que nós fazemos é orientar, é direcionar. O que nós fazemos é caminhar com a pessoa e nos esforçar ao máximo para que a pessoa conheça Deus, para que a pessoa conheça Jesus, mas é a pessoa que sempre vai, ela que sempre vai ter que tomar uma decisão, se vai respeitar as suas orientações ou não vai. Josué ele estava com medo de forma muito clara, talvez até de não conseguir ajudar o povo a tomar posse daquilo que Deus prometeu, ele não sabia muita coisa. O fato de Josué ter todos estes medos, ou possivelmente todos estes medos,
o fato de você ter todos estes medos, né, possivelmente ter todos estes medos, ainda assim, Deus, a palavra de Deus, se você crê, ela está dizendo assim, eu não ordenei a você ser forte, corajoso e não temas. Não tenha medo. Não tenha medo de nenhuma dessas coisas. Confie que Deus é contigo, confie que o Senhor vai te dar entendimento, vai te dar autoridade, vai te dar responsabilidade, vai te dar sabedoria para conduzir todas essas coisas. Eu quero que você entenda que assim como você se sente fraco, assim como você não se sente corajoso, assim como você tem medo, Josué também tinha, e mesmo assim Deus usou Josué para conduzir milhões de pessoas. Deus fala para Josué, não te ordenei eu, não ser forte, corajoso, não temas, e Deus ainda fala para Josué o seguinte, não te espantes. Espantado. Não fique assustado. Eu acho que de todas as palavras que eu ouvi, que Josué recebeu, a que me daria mais temor ainda, foi quando Deus fala assim, nem fique espantado. Mas como assim, Senhor, não fique espantado? Eu não entendi. Porque se o Senhor está falando, não fique espantado, não fique assustado, é porque vão acontecer coisas que vão te deixar, vão provocar em você o espanto, e você vai ter que manter a linha. E você vai ter que manter a postura. Não é para ficar espantado, nem assustado. Então Deus está trabalhando no coração de José, falou, Josué, não é para você ficar assustado com o tamanho do desafio que eu estou colocando na sua mão. Não é para ficar assustado com o tamanho do desafio que eu estou colocando nas tuas mãos. Imagine Neemias olhando toda Jerusalém e dá a volta, o muro é gigante, são quilômetros de muro, um muro bem largo, de pedras pesadas, precisaria de muitos trabalhadores e ele não tem, a obra é gigantesca e Deus está falando assim, não fique assustado com isso não, comece a trabalhar. Sabe, não fique assustado, comece a trabalhar. Eu admiro pessoas, e eu já conheço pessoas assim, que você chega no lugar com essa pessoa e você vai falar, meu Deus, não vai dar para sair nada de bom daqui, mas olha a quantidade de entulho, olha a quantidade de lixo, olha a quantidade de mato, deve estar cheio de bicho. Não, aqui não dá para fazer nada. E a pessoa, quando você olha para a pessoa atrás de você, ela já está com uma enxada na mão, fala, vamos começar então, vamos começar a limpar, a outra já está com uma pá, e parece que aquilo ali nunca vai ser consertado, nunca vai ser resolvido e de repente o terreno está limpo. Neemias construiu um muro ao redor de uma cidade inteira em 52 dias. E isso foi um tremendo milagre. E aí Deus está falando assim, não fique espantado com o desafio, não fique espantado, por exemplo, com o inimigo. Que aí o inimigo aparece para querer provocar você, para falar, tentar derrubar você, destruir você, queimar os teus neurônios aí, mexer com o teu psicológico. E aí o Senhor está falando, não fique assustado com a força do inimigo, Deus é mais forte do que ele. Não fique assustado, espantado com a força do inimigo. Você vai ver o inimigo às vezes fazendo coisas, você vai falar, puxa vida, como esse inimigo é poderoso. Deus está falando, não fique espantado, não fique assustado, pode deixar que Deus está no controle. Ei, não fique assustado com a quantidade de pessoas contra você. Não fique espantado com a quantidade de pessoas que estão contra o projeto que você está desenvolvendo. Não fique espantado com tantas palavras que vêm contra aquilo que você está fazendo. O Senhor está falando, não fique assustado. Mas a maioria é contra, a maioria queria matar Moisés. Então o Senhor está falando, não fique assustado com isso, Josué. Não fique assustado com a quantidade de pessoas contra o projeto. Com a quantidade de pessoas que não fique assustado, Josué, com a quantidade de pessoas que agora dependem de você. Não fique assustado. Da quantidade de pessoas que agora elas vão até você porque precisam de alguma coisa, precisam da tua ajuda e precisam da direção. Não fique assustado com a quantidade de pessoas. Não fique assustado, não fique espantado. Sabe, quando Jesus está no monte, aí tem lá 5.000 pessoas ali, isso olhando só homens,
5.000 pessoas reduzindo aí, os discípulos já estão, Senhor, como que a gente vai dar comida para tanta gente? E Jesus, ele está calmo. Ele fala assim, não tem problema. Quanto que a gente tem de dinheiro? Ele fala, não, Jesus, só tem aqui alguns poucos denários, não dá para nada. Tem alguma coisa para comer? Só achamos aqui 2 pãezinhos e 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Só tem isso, Jesus. E aí Jesus não fica assustado. Não fica espantado. Ele fala para o povo se assentar em grupos. Ele consagra, ele abençoa aquele peixe e aquele pão. E ele diz, distribui agora para as pessoas. Não fique assustado com a quantidade de pessoas que dependam de você. Não fique assustado com a quantidade, às vezes, no caso de Josué aqui, de nações que ele teria que enfrentar. Queridos, hoje, para certos assuntos, a gente abre a boca, a gente está confrontando nações. Então, tem certas coisas que a gente fala hoje que não é só uma questão mais do Brasil, é uma questão mundial. Que você abre a boca, você vai enfrentar nações. Você vai enfrentar inimigos do outro lado do mundo. E Deus está falando, não fique espantado e não fique assustado com isso. Hein? Não fique assustado com a pressão que você tem de substituir alguém. A pessoa ela é maravilhosa, glórias a Deus, a pessoa é maravilhosa e que Deus abençoe, né, o caminho ou para onde aquela pessoa foi ou que sejamos gratos pela vida daquela pessoa. O fato é a pessoa não está mais aqui, então não fique assustado com a pressão que você tem de substituir alguém. Você não vai substituir alguém literalmente, você vai ser alguém no lugar de outro alguém. É bem diferente. Você não tem que ser Moisés, você vai ser Josué na posição que Moisés tinha. Você não tem que ser igual a Moisés. Então não é para ficar assustado com a pressão de substituir alguém. Você vai ter que ter o seu perfil, o seu jeito de ser, do jeito que Deus te fez. Não fique assustado com o barulho que fazem contra você. Mas, Senhor, tem muita gente falando, não fique dando trela para tudo aquilo que estão falando de você. Então, Deus está falando para Josué, Josué, não fique assustado, não fique espantado, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não te espantes. Não temas e não te espantes. Então a Bíblia está mandando você, é uma ordem que Deus está dando para você, ser forte, ser corajoso, não temas, nem te espantes. Ser forte, ser corajoso, não temas, nem te espantes. E por que o Senhor fala isso? E Ele dá a explicação. Ele responde o porquê. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o Senhor está falando várias vezes aqui, repetidas vezes para Josué, não te ordenei ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus está falando assim, eu não só estou comissionando você, eu não só estou enviando você, eu não só estou colocando você nessa posição, eu não só estou colocando você neste lugar, mas eu estou declarando para você que eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus e que eu estarei contigo por onde quer que você ande. Então o Senhor está dizendo para você aqui de que você não estará sozinho. O Senhor está dizendo aqui que Ele é contigo. Ele está contigo. Ele está falando assim, porque você não deve, você deve ser forte, corajoso, não temer e não te espantar, porque é vontade de Deus que você viva as promessas dele. É vontade de Deus que você cumpra aquilo que ele tem para você. É vontade de Deus que você viva este milagre que Deus está fazendo para você. É vontade dele isso. Então ele está falando, por quê? Porque eu estou contigo. A palavra está dizendo aqui, por quê? Porque Deus sabia das suas fraquezas e mesmo assim Ele te escolheu. Deus sabia de todas essas fraquezas de Josué, mas Deus escolheu Josué. Deus sabe o quanto você é fraco, o quanto você é medroso, o quanto você se assusta, o quanto você teme as coisas, mas Deus está falando assim, olha,
Você precisa entender que não é uma questão de você, é uma questão de que eu estou com você, de que eu estou contigo, porque Deus sabia das tuas fraquezas quando Ele escolheu você, porque Deus é a força que você precisa para a sua caminhada. Quando Ele fala para você ser forte, Ele está dizendo, eu vou ser a força para você, porque eu estou contigo. Quando Ele diz para você ser corajoso, Ele está dizendo assim, eu sou a coragem que você precisa, porque eu estou contigo. Quando Deus fala para você não temer, Ele está falando assim, porque eu sou a segurança que você precisa, então você não tem que temer nada, porque eu sou a garantia da sua vitória, então você não deve se assustar com nada. O Senhor está falando, eu sou contigo. Deus não usa super-heróis, Deus usa pessoas comuns, como você. Deus quer usar a sua vida, coloque isso na tua cabeça. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você vá. Ele quer usar a tua vida, mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você tenha medo, mesmo que você não tenha coragem o suficiente, mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você se sinta inferior, mesmo que você se sinta indigno, mesmo que você esteja assustado, o Senhor está falando, eu escolhi você e eu quero usar a tua vida e que depender de Deus, Ele vai usar a tua vida. Então, não ordenei você, seja forte, corajoso, não temas e nem te espantes. Por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Eu estarei com você por onde quer que você andar. A Bíblia diz que sempre foi assim, é a forma de Deus escolher. Ele não escolhe as pessoas porque as pessoas são adequadas. Ele escolhe as pessoas, na maioria das vezes, as mais inadequadas possíveis. 1 Coríntios 1:26 diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então é Deus que escolhe, e Ele vai escolher aquele que vai refletir a glória de Deus, aquele que as pessoas olham e dizem assim, isso não dá em nada, mas quando acontecer eles vão falar assim, só pode ter sido Deus, e isso não é ruim, porque a glória verdadeira é do Senhor. Então o Senhor está dando uma ordem, não te ordenei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, para que você seja forte, para que você seja corajoso, para que você não se assuste, não se espante, para que você não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Deixa eu ir rapidamente aqui para o momento de oração. Pedir oração pela vida da Esther, saúde, pela irmã Zuzu, saúde, né, que ela está lutando ali com Covid, e agradecer a Deus também pela cura da filha, Marilene, que está curada de Covid, pelo primo Peterson, família e saúde, Ronaldo, família e vida espiritual, Alcione, saúde, Patrick, vida espiritual, resposta de Deus, Bruno e João Vitor, vida espiritual, Elaine, que já está curada também da Covid, em nome de Jesus, Robson, e também peço por outras questões de saúde dela, Robson e Fernanda, vida espiritual, Leila, vida profissional e espiritual, Fabiano, vida espiritual e família, o primo, Rafael, vida profissional, Laís, pelo Senhor José, seu pai, pelos seus irmãos e a mãe, Senhora Maria, Éder e Marcela, saúde, vida espiritual, e pela saúde da mãe do Éder, Laís Nunes, por vida profissional e vida espiritual, Yara, saúde, vida espiritual, Carla, Éder, Ana Júlia, saúde, vida espiritual, Ailson e Luana, vida espiritual, Washington, saúde e vida espiritual, Cleusa, Kelly, saúde e vida espiritual, Natália Hernandes, vida espiritual, Virgínia, Vladimir e Ana Clara, vida espiritual, Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, vida, saúde e vida espiritual, Edson, saúde, Aline, vida profissional, Michel, saúde, vida espiritual, vida profissional e acadêmica.
Que Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um desses pedidos. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. E jamais se esqueça de Josué, capítulo 1, verso 9. Ele foi escrito para você. Em nome de Jesus. Amém.